A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fazer Discípulos. Hoje estamos com a participação da irmã Romelise, da cidade de Santa Rosa. Para quem conhece aí a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a gente mora na região noroeste, aí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Giruá, essas proximidades aí. E antes de começar a conversa, eu quero passar um recado para aqueles que têm dificuldade de leitura, na leitura, em criar o hábito da leitura. Eu também tive esse problema, essa dificuldade aí por muito tempo. Por muitos anos lutei com o hábito para adquirir o hábito da leitura e, e às vezes lia alguns livros, às vezes ficava muito tempo sem ler e coisas do tipo. Só que eu me lembro de uma situação em que eu estava na livraria da igreja em Porto Alegre, do Ministério da Restauração, e conversando com o irmão e olhando todos aqueles livros, né, com aquele desejo de ler. Essa questão quem gosta de ler, na verdade, geralmente gosta de conhecimento, principalmente quando se trata de livros bíblicos, né? Gosta muito dessa coisa do conhecimento, de aprender da palavra e tal. E eu comentei com aquele irmão, falei assim, bah, quem dera eu tivesse dinheiro para comprar livro e vontade de ler, né? Então, daí ele também comentou, bah, então não falta muita coisa, só o dinheiro e a vontade de ler, né? Mas tem livros que eles são como. A gente pode fazer uma analogia, tem livros que eles são como se fosse comer uma cebola de dificuldade, assim, não é que o livro é ruim, é que às vezes o livro tem muito. É um livro muito profundo e às vezes quem não está acostumado a ler tem dificuldade. E tem livros que eles são mais tranquilos, são livros que até dão prazer, e às vezes até fica com. Não vê a hora do. Não vê, a gente não vê a hora que chega aquele momento do dia que a gente separa para a leitura, né? E com esse objetivo aí, e também com o objetivo de apoiar, de ajudar o canal a crescer com questão de compra de equipamento e coisas do tipo, quem está precisando investir em equipamentos. Eu separei na, uma lista de livros, se você quiser apoiar, ajudar o canal, você comprando no link da descrição do vídeo, você vai apoiar o canal. E esses livros são livros selecionados, que eu já li, que eu recomendo, e livros não só bom no sentido de conteúdo, profundidade, mas bons também no sentido de que são cativantes, são livros que parece que impulsionam a gente a ler, né? Não vê a hora de ler o próximo capítulo, ler, pegar mais um próximo ensinamento. São livros realmente muito bons. Dito isso, então, vamos começar a nossa conversa aqui. A irmã Roselise, a senhora tem bastante experiência com crianças, né? Desde quanto tempo, na verdade, que a senhora está envolvida com esse departamento, e não só com o departamento, mas também no sentido de envolvimento com crianças, assim? Então, eu tô desde os meus 12 anos, então eu comecei a trabalhar com crianças secularmente, né? E atuava também na igreja junto com a minha mãe. A gente congregava num outro ministério, a gente ia junto e eu acabava ajudando a dar escolinha no outro ministério também. Então, desde os meus 12 anos. Já faz uns 15 anos, então, que eu tô no meio das crianças. Essa questão de, então, até não sabia que a senhora tem bastante experiência mesmo, né? Tipo, desde os 12 anos, a senhora na verdade, era praticamente criança, né? E já trabalhando com crianças, né? Sim. A respeito de crianças difíceis de trabalhar. Porque assim, a gente, por exemplo, tá na igreja, às vezes vem crianças não só de irmãos, filhos de irmãos da igreja, né? Às vezes vem crianças que até os pais até não estão frequentando a igreja, até nunca nem frequentam nenhuma vez, nenhum culto, né? Mas as crianças, às vezes, por estar no bairro, naquele bairro, naquela redondeza ali, acabam frequentando, né? E como que a senhora trabalha quando vem, tipo assim, crianças com dificuldades de relacionamento, dificuldades de comportamento, como é que é essa, o que que a senhora, como que é o modo operante da senhora, como é que a senhora faz com esse tipo de criança? Primeira coisa que a gente faz, a gente tenta acolher essa criança, né? Conquistar ela para nós.
Porque quando a gente consegue conquistar a criança, ela acaba colocando tudo que ela está sentindo para fora, às vezes expressando verbalmente e não só usando o corpo, né? Vamos usar assim essa palavra, assim, o Sim, corpo. Então, é bom conseguir a criança para ti. Às vezes é difícil, tem criança que já é mais fechadinha, né? Mas como uma conversa, na hora dos louvores, geralmente eles se soltam mais. Aí tem que ter o cuidado só de não deixar eles invadirem o espaço do colega, né? Tem que ficar controlando ali para não dar muita liberdade também para acabarem invadindo e dar os conflitos que a gente sabe que muitas vezes acontecem quando tem uma criança difícil. E observando sempre, né, se é uma aluna ou um aluno da escola bíblica que sempre começa a ir em todos os dias da escolinha, então tu consegue observar e, quem sabe, indicar a família para ir atrás de um diagnóstico, né, que alguma coisa pode ser que não esteja certo, sim. precisa de um acompanhamento, né. Hoje em dia tem muita criança, eu digo secularmente, né, que precisa de acompanhamento. A Sim. gente não consegue entender de onde está surgindo tanta coisa, né? Porque na minha época, quando a gente era criança, não existia isso. Mas hoje tem muita criança assim. Então, a gente sempre procura indicar um acompanhamento para a família, né? Para eles verem o que pode ser. Pode ser alguma coisa grave, como pode ser só um ajustezinho, né? Uma Sim. imaturidade, quem sabe? Às vezes pode ser comportamental, como pode ser até uma doença, né, da mente. Isso. Hoje em dia tem bastante disso. Uhum. Mas supondo que durante a minha ali, adolescência e a juventude, a gente parece que tem bastante, eu pelo menos, né, tinha bastante dificuldade assim em entender quando, por exemplo, quando alguém tinha alguma birra, tanto no círculo de amigos quanto de em pessoas em geral, assim, que a gente via, né? Crianças, adolescentes e tudo mais. Dificuldade de entender como agir com essas pessoas. Entender que, tipo assim, que às vezes tem um problema maior ali. Porque aquela coisa, né? Acho que ninguém machuca ninguém se não tá machucado. Eu acho, acredito, né, que seja mais ou menos nessa. Uma pessoa que tá bem consigo mesma, é alegre, é feliz, tá todos os seus questões familiares e tudo, e financeiras e tudo mais, tá tudo alinhado, acho que ela dificilmente ela vai querer o mal para outra pessoa, né? Mas vamos supor assim, ó, que, que uma adolescente ou uma jovem tá ajudando começa a ajudar no departamento de criança e começa a ter dificuldade, assim, às vezes uma criança muito birrenta, com crianças que às vezes braba, que querem brigar, querem bater e tudo mais. E essa jovem está tendo dificuldade de lidar com essas crianças. Como é que a senhora ia aconselhar essa jovem, no caso, a agir? Eu ia aconselhar ela a manter a calma, né? Eu acho que isso que o senhor falou antes, a criança ela reflete muito também o que vive em si em casa ou com algum familiar, alguém ao redor dela, ela acaba imitando. E eu ia dizer para ela manter a calma, porque a criança sente quando a gente fica nervosa ou quando a gente fica bravo com elas, eles sentem, então acaba que é o ponto fraco dela. Agora eu vou conseguir o que eu quero. Então, eu ia aconselhar ela a ficar calma e ter sempre alguém junto, né? Para quando ela se sentisse em apuros, assim, de nervosa, a ponto de ficar muito brava com a criança, a outra professora assumir. Porque daí entra outra pessoa, a criança vai se acalmar, porque ela não sabe a reação da outra. Se ela já descobriu o ponto fraco Sim, daquela ali, aí ela não vai mais saber como agir também, então ela vai ficar meio resfriada ali. Isso a eu acho gente. que a pior coisa é, tipo, ser depois que a criança já ficou, que nem já pegou o ponto fraco e aquele clima já tá todo tenso ali, né? Pra acalmar a criança, realmente a mesma professora às vezes é difícil, né? E isso, por isso é bom sempre ter duas. Porque daí uma assume o comando depois dessa criança, né? Para outra professora também se sentir segura. Porque depende da criança, ela pode sim vir para cima de nós, né?
E então é bom ser sempre duas. E daí outra depois assume o comando dessa criança que tá em birra ou saiu do controle dela, né? A gente sabe que nem o autismo, né? Eles entram assim e é difícil deles voltarem depois. Eles entram naquele estado ali e é difícil voltar. Por isso é bom ter duas pessoas, porque daí a outra assume, é diferente também para eles. E Sim. sempre buscar saber como que é a criança, né? E quando a gente vai na escolinha, assim, né? Na escola bíblica, a gente já observa as crianças, a gente consegue ver as crianças que ficam sentadinho, participam, as crianças que têm um pouco mais de agitação, assim, né? A gente consegue observar e já dá uma atenção diferente para cada uma, né? Esses dias que eu tava trabalhando na PAI aqui em Giruá, e aí, com a construção, no caso, né, nova, e aí uma das crianças ali, acho que saiu de onde é o lugar onde eles estudam e tudo mais, né, e veio até onde nós estava, e acho que até ela estava acompanhada da mãe, inclusive, nesse dia, um menininho. E daí, acho que a mãe, não sei se a mãe percebeu ah, que ele tinha saído ou não, né? Que eu sei que a mãe demorou um pouco pra ir lá buscar ele, né? E aí eu comecei a conversar com ele, eu não sei eu não tenho tanta experiência, mas eu desconfiava que podia ser alguma coisa na área de autismo, talvez que ele tinha, sabe? Uhum. Aí, pelo comportamento, assim, pelo jeito dele. Ah, Aí eu comecei a conversar com ele, assim, entrar na mente dele, tipo, ele queria perguntar, queria saber alguma coisa da obra, assim, eu pegava e falava, sabe? E daí fui conversar, assim, daí a pouco chegou a mãe dele e levou, né? Então, Uhum. se a pessoa vai querer, de repente, chegar ali e falar de qualquer jeito, né? Ou falar para mandar sair e tudo mais, eu acho que a mente dele talvez funcione um pouco diferente, né? Eu acho que se ele Uhum. esperar, fazer então um problemão ali naquele momento, né? Com certeza. E a Eles senhora, sobre autismo, a senhora já trabalhou assim com crianças que a senhora que tipo estavam diagnosticadas assim com autismo um pouco mais já severo ou não? Já trabalhei, sim, secularmente, já trabalhei, sim, com crianças autistas. Daí peguei vários níveis que não falavam e Nossa, eram muito agressivos, tanto com nós, né, com as prof, como com os colegas. E também peguei agora, esse ano retrasado, de 2023, eu peguei um aluno do ensino médio autista. Aí foi uma nossa, experiência muito diferente para mim, porque a gente, essa criança, né? A gente tem aquela impressão, parece que os autistas não crescem, mas eles sim, crescem sim, e crescem com algumas dificuldades e medos também sobre a sociedade, né? Como que vem ele. E esse rapaz, eu conversava bastante com ele, sabe? Ele era muito, muito querido, mas também era no mundinho dele ali. Primeira pergunta que eu fiz para ele quando a gente se conheceu foi: do que tu tem medo? Para mim não deixar ele em perigo, né? Se ele uhum, tem medo de altura, eu não posso levar ele para lugar alto. Depende do que ele ia dizer que ele tinha medo, ou de escuro, ou aí a gente já cuidava para não cruzar naquele corredor ou alguma coisa assim. Mas ele era super tranquilo, assim. Mas ele não era muito sociável com os outros. Eu que consegui, através da conversa, assim, fazer ele se abrir para mim. Ele contava o que ele via, o que ele sentia, o que ele ouvia, né? Ele tinha esquizofrenia junto com o autismo, então ele ouvia sim. bastante coisas. Aí eu conversava, eu dizia para ele se ele me autorizava a orar por ele, então eu trabalhei assim com ele mesmo numa escola, né? A gente buscou trazer Deus junto e falava de Deus e ele se tornou um amigo, assim, a gente conversava, ele conversava tudo que ele sentia, eu colocava o que eu pensava para ele, a gente orava. Muito, muito bom, assim, foi uma experiência muito boa para mim. Nossa, isso é algo, vai, uma baita de uma experiência, né? Trabalhar com pessoas aprender a lidar, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade com lidar até com pessoas normal, né? Se socializar assim às vezes no trabalho, né? Não tô me referindo a quem tem, tipo assim, esse tipo de dificuldade, né? Como autismo e tal. Mas quanto mais uma experiência assim de tratar e falar e, tipo assim, interagir com esse tipo
com pessoas que têm esse tipo de dificuldade, né? Mas e o que que muda, assim, vamos começar pelo mais simples, assim, o que que muda na interação, por exemplo, de alguém que tem autismo nível 2, acho que é o nível um no caso, né? No nível 1 e 2 são os mais tranquilos, né? E dizem até, eu já ouvi falar que às vezes até o nível um nem é descoberto tão cedo por conta do, que não é, não, como eu vou dizer, não é tão nítido, né? Não é não é fácil de perceber essa dificuldade. Mas qual que é a diferença, assim, em trabalhar em sala de aula, com atividades e tudo mais, com crianças que têm, por exemplo, autismo nível um e crianças que não têm, tipo assim, que não têm autismo? Olha, a criança com autismo nível um, ela é muito tranquila. Assim, os que eu conheci que tiveram um nível um, eles participavam normal, eles entendiam as atividades, eles faziam alguma interpretação, eles tinham dificuldade de interpretar o que estava escrito, que eles levam muito à risca o que está escrito. Vamos dizer, pé de moleque. Eles acham que é um pé do menino, e não que nem a gente uma rapadura, né? Então, essa é a Sim. dificuldade deles no nível um ali. E até a socialização, eles conseguem se socializar tranquilo. O nível um é muito tranquilo. Assim, os alunos que eu peguei nível um eram super tranquilos. Eles não tinham dificuldade, assim, era só na questão da interpretação. Eles eram bem. Isso que o senhor falou, é quase. Não tem quase diferença, né? Daí depois, sim, os outros níveis tu consegue ver mais a diferença nas crianças, né? O que eu não entendo muito de muitas coisas, mas eu gosto de pesquisar, né, para entender pelo menos o básico, né, eu acho que é interessante isso. E sobre essa experiência, a senhora comentou, né, dessa experiência de ter, de, como que se diz, do menino ali com autismo no nível, aliás, no ensino médio, né? Uhum, Falando agora um pouco de experiências também, ah, mais focadas na igreja. Teve alguma experiência, assim, na escola bíblica de criança, escola bíblica infantil, no caso, assim, que mexeu com a senhora e fez a senhora, por exemplo, mudar algum tipo de pensamento, mudar alguma maneira de entender, por exemplo, uma dificuldade que a senhora estava enfrentando e, e quando a senhora conseguiu entender a dificuldade da criança ou coisa do tipo assim, aquilo ali mudou alguma coisa na sua estrutura? olha, na igreja a gente observa assim, as crianças são, até agora nenhuma a gente precisou pedir para a família, né, ir de atrás, todas são tranquilas, assim, né, a gente sempre observa eles, isso que eu falei, e tenta descobrir qual é o jeito de chamar atenção. Eu até estava falando esses dias com as professoras que não é mais só cantar e só contar uma história, né? Eles precisam ver, porque hoje tem as telas, né, que estão influenciando muito as crianças. Porque eles não gostam mais de um desenho, eles pulam e as professoras não têm como ficar pulando e escolher a professora que eles querem ouvir, né? É aquela que está escalada naquele dia e pronto. Então a gente incentiva a trazer desenhos, figuras visuais e tentar contar a história e não mais ler. Isso a gente está incentivando para tentar chamar mais a atenção das crianças, né? Para que eles fiquem aquele período ali escutando realmente a palavra e aprendendo, e não só ouvindo sem prestarem atenção, né? Mas graças a Deus, assim, na igreja é tranquilo. Um pouco a gente sempre fala, né, que a igreja é um lugar de respeito, é a casa de Deus, então acaba que eles também têm esse respeito, né? Os pais também devem falar em casa que na igreja é a casa de Deus, então acaba que eles se refreiam bastante, assim, eles são super tranquilos na igreja, as crianças. Sim. Experiências na área ali na área de familiar, assim, o que que a senhora, como que a senhora interage, porque, tipo, alguém que tem uma experiência muito forte na área de educação com crianças e tanto na igreja quanto secular, ela acaba pegando muita experiência e muito ensinamento, né?
e aplicando na parte familiar. Não sei, talvez nem tudo daria para aplicar o que aparecer, o que é usado em sala de aula, né? Mas muitos dos princípios talvez pode ser aplicado. Quando uma mãe, por exemplo, ela está com dificuldade em interagir com o filho birrento, seja com brigas ou com dificuldade de comunicar com ele, o que que a senhora aconselharia? Como que a senhora Olha, trabalharia assim, num aconselhamento, por exemplo, de uma mãe, de pais, na verdade, como um todo? eu vou falar da área de crianças daí, tá? Porque adolescentes daí é outro é diferente, né? Então, Sim, quando uma criança ela faz muita birra, é uma primeira coisa que a gente pode observar como pai e mãe é se tá chamando atenção. Às vezes a gente trabalha para trazer alimento, para dar brinquedo, para dar roupa para a criança, e a gente esquece do principal, que é a atenção, que eles precisam e eles querem. Então, acontece muito isso. Esses dias atrás, o meu filho também, ele entrou numa birra ali, que, e eu estava trabalhando demais, né? E eu conversei com ele, eu disse, olha, filho, eu sei que tu tá cansado, a mãe também está cansada e a mãe precisa trabalhar, mas ano que vem a mãe vai tentar mudar o horário da mãe para ficar mais tempo contigo. A mãe vai conseguir te dar atenção, mas agora esse finalzinho de ano a mãe vai ter que terminar com essa carga horária. E ele entendeu. Mas eu primeiro tento ver, né, se é para chamar atenção, aí depois tentar descobrir o que tá fazendo essa criança chamar atenção, se realmente é falta de tempo ou é muito estímulo também, a criança entra em birra quando é muito estimulada demais, né? É na escola, daí tem o contraturno escolar e daí de noite os pais também sobrecarregam com ensino. A criança também entra em birra porque ela está sobrecarregada de conhecimento, né? Ela precisa ser criança, ela precisa brincar. Então, eu ia conversar com essa mãe, descobrir um pouquinho dessa rotina deles, o que pode estar gerando, né? E eu aconselho muito conversar com a criança, porque a criança ela vai colocar o ponto de vista dela na visão dela, né? Que é diferente da gente. Então, conversar com a criança, conversar com a família, tentar descobrir e tentar reorganizar o tempo. Se é uma questão de tempo, reorganizar o tempo, então, para evitar essas birras. E explicar para a criança que a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Bem que a gente gostaria, mas a gente não pode, que tem regras, em todos os lugares tem regras, e a gente não pode comprar tudo que a gente quer também, né? Eu ia abordar dessa maneira, né? E ia sim. incentivar a família a conversar assim. É que às vezes eu acho que nem a senhora comentando, às vezes é falta de diálogo, né? Tipo, Uhum. de falta de diálogo, talvez que nem a senhora como tinha comentado das telas. Hoje em dia não é só as crianças e os adolescentes, né? Às vezes os próprios pais também não estão tirando tempo, estão tirando tempo mais pro telefone, às vezes, do que para criança, né? Então, às vezes é uma falta de diálogo da parte do pai, né? Da parte da mãe, né? Que eu acho que se falta esse vínculo de conversa, de diálogo, de tirar tempo com a criança, por parte dos pais, acho que ela vai querer acabar procurar colocar outras coisas para suprir essa falta, né? Às vezes um vício em telas, às vezes tantas outras coisas, né? A senhora já passou por dificuldade, por exemplo, de crianças, ou talvez até na própria família, assim, com telas? Crianças Olha, viciadas, ou... viciados não, mas a gente vê que é algo que quando a gente vai nos lugares, né, não é só as crianças, às vezes é todo mundo cada um com o telefone e uma roda grande de conversa, né, e todo mundo com o seu telefone. Aí o que acontece? Um mostra a conversa que está rolando para outra pessoa do lado no lugar de conversar, né? Então isso é uma coisa que está acontecendo bastante. E como eu disse, né, eu tenho um filho pequeno também, acaba que a gente deixa um pouco de telas, né, para a gente conseguir fazer comida, para a gente estar ali envolvido, porque eles também querem toda hora estar junto.
e brincando, né? Então a gente não consegue dar conta de tudo, a gente só tem que conseguir conciliar um período de tempo para eles poderem olhar, mas não ficarem todo o tempo, né, nisso. E tentar conversar, brincar, né? E dizer que tem lugares que pode e tem lugares que não pode, né? Tem lugares que dá e tem lugares que não dá. Para não acharem que dá para levar na escola, né? Acaba que isso já aconteceu, né? Em crianças pequenas, do prézinho, levaram o telefone para a escola para ficarem brincando no Sim. telefone no período da aula, imagina. Aí a gente teve que recolher o aparelho, explicar que não era o momento, né? E desligamos o telefone para a criança não querer mais mexer. Mas, assim, é coisa que tá bem. É da época de agora, não adianta, né? A gente vai ter que ir mostrando para as crianças que não precisam depender do telefone, né? Que a gente tem uma vida que Sim. é bom viver. Não precisa ficar só vivendo aquilo ali que tá mostrando na tela, né? Que a gente tem uma vida individual, a gente pode correr atrás do que a gente quiser. Porque assim, o vício em telas é algo complicado, né? Porque se, pelo menos da minha experiência pessoal, não sei se é eu que tenho muita dificuldade ou o quê, mas da minha experiência pessoal, assim, ó, eu tenho que cortar muito da minha das possibilidades assim de poder mexer no telefone, por exemplo. Eu não levo o celular o celular desse de toque na tela, eu não levo pro serviço. Eu tenho por conta de algumas questões profissionais, né? Mas eu não levo pro serviço. Eu só levo um daqueles de pequeno de botão. Para muita gente vai ser exagero, né? Mas eu não consigo administrar a questão aí de tecnologia, de tá com o telefone no bolso. Então é aquilo que Jesus diz, né? Se o teu olho te escandalizar, lançou fora, né? Eu tive que chegar ao ponto de fazer esses cortes, né? Para conseguir administrar, para conseguir fazer esse equilíbrio. Acho que não é que todo mundo vai jogar o telefone fora, mas eu acho que cada um tem que procurar encontrar qual que é o equilíbrio e como colocar em prática esse equilíbrio, né? E eu queria ver como que a senhora coloca em prática, assim, mais especificamente, não na sua vida pessoal, mas no sentido dos filhos e tudo mais, faz esse equilíbrio de momentos que pode, de momentos que não pode, quais são, se existem algumas regras que a senhora coloca, ou é uma coisa mais fluida, assim, como que seria isso? Olha, ali em casa a gente sempre procura conversar, né? Que nem agora eles estão em férias, acaba que eles têm um pouco mais de tela, mas também por estarem só em casa, né? A nossa casa é pequena, não tem pátio fora, assim, para eles correrem. Então a gente acaba levando eles quando a gente consegue na pracinha, e daí a gente tenta cuidar, não olhar desenho antes de dormir também, né? Para não prejudicar o sono. Na hora da alimentação também, essas são as regras, né? Não olhar desenho na hora de comer. Daí, a hora de comer, todo mundo tem que largar o telefone, independente se é a mãe, se é o pai, se é o irmão mais velho ou o pequenininho, todo mundo larga para a gente sentar, comer, conversar, como que foi o dia, o que aconteceu, o que gostou, o que não gostou. Porque acaba que senão a criança fica ali e vira um zumbizinho, né? Eles não querem comer, não querem brincar, não querem olhar, não querem fazer nada, é só ali. Então a gente tem que tentar equilibrar. Leva para gastar energia também, né? Não adianta a gente querer que eles não fiquem nas telas, mas não proporcionar nenhum momento de lazer para eles, porque como eu falei, né? Se a casa é pequena, eles precisam correr. É normal de criança, então tem que estimular esse tempo para eles poderem correr, brincar e não ficarem só na tela. Porque senão a casa pequena a gente acaba dando, né, a tela como um recurso de lazer ali, de prazer, e eles ficam só ali, só ali. Então é isso que eu digo, né? Tentar negociar com eles e sempre na conversa, né? Nada forçado. E os pais são um exemplo, né? Então, como eu vou dizer para o meu filho, não mexe o telefone na mesa se eu fico mexendo. Então, eu também tenho que largar porque ele vai me observar. E pode ser que ele até vai me cobrar, depende se eu faço isso. Ah, mãe, mas só Sim, tu pode, eu não. Não, então todos param para ele não ter como ele argumentar contigo. Ah, mas se a mãe não faz, né? Eu também não faço, ninguém faz. Então, eu acho que é uma conversa e tem que todos participarem junto, né?
não é só um fazer e outros não. Então, temos que colocar todo mundo junto na mesma balança, né? É, essa coisa do exemplo, isso é até com adultos, né? Se uma empresa, por exemplo, o líder não dá exemplo, os funcionários geralmente se largam nas cordas, né? Como tem um ditado aí. Ah, quanto mais com crianças. E acho que a criança, o adolescente, eles são bem ligados nisso, né? Se eles vê alguém mandando, mas não cumprindo, né? Acaba sendo pecando pelo exemplo, né? O exemplo ele vai acabar puxando para baixo, né? Como se diz. Mas essa questão dos sistemas, eu acho que é importante. Eu não sei se a gente não pode colocar, não vão colocar regras, né, excessivas, mas eu acho que se a pessoa não procurar ver o que que funciona para ela e não colocar uma regra nisso aí, eu acho que é difícil, né? Na minha experiência, por exemplo, até quando nessa luta, né, contra as telas e tudo mais, eu fui muito viciado, na verdade, por muito tempo. Até quando a gente coloca regras, às vezes é difícil cumprir as regras, né? Então, então é uma coisa bem. Esses tempos atrás, isso há anos atrás, na verdade, eu vi a primeira vez um símbolo um símbolo do Facebook, mas como era como no caso um corpo humano, né? Mexendo no telefone com a cabeça inclinada para baixo e fazendo F do Facebook com o corpo e com o telefone, né? E hoje em dia está cada vez mais normal ver isso, né? Hoje, a gente começar a reparar assim ao redor. Por exemplo, eu não levo telefone para praticamente lugar nenhum. Daí a gente acaba prestando mais atenção nas coisas, né? No ambiente e tudo mais. E eu notei o quanto isso está comum, o quanto as pessoas estão nessa de às vezes, desligado de tudo ao redor. Eu não sei, mas eu acredito que o índice de atropelamento por conta disso aí deve estar alto, porque às vezes as pessoas assim estão realmente atoladas dentro da tela do telefone, não cuidando nada, né, que tá em volta. E às vezes os pais podem até achar que é algo simples, né? Deixar, por exemplo, usar o telefone como uma fuga, né? O telefone do filho tá brigando para não precisar tá. Só um pouquinho que eu tenho que carregar o. Às vezes por conta como eu digo, né? De ter como uma fuga. É fácil pegar o telefone e entregar para a criança. É algo simples. Mas às vezes as consequências lá na frente vão ser bem, bem, bem complicadas, né? Às vezes até quase irreversíveis, talvez. Porque imagina se uma pessoa adulta que passou a infância, a adolescência, até a juventude, vivendo em uma época que não tinha tecnologia. E ela se vicia de uma maneira assim, ó, absurda, né? Antigamente eram as crianças que falavam, aliás, eram os pais que falavam para as crianças, para o adolescente não mexer muito no telefone. Agora os pais às vezes mexem quase mais, né, do que os adolescentes, né? Então, se uma pessoa que foi criada em toda uma época onde não tinha essa disponibilidade da tecnologia, ela já se vicia. Quanto mais uma criança que nasceu, né, nesse ambiente e desde às vezes dos 5, 6 anos tem esse uso irrestrito, né? Mas eu acho que tipo assim por exemplo, em se tratando de colégio, a gente deve receber e da vida profissional como educado com educação, deve receber de tudo quanto é tipo de criança, né? Das mais calmas, das mais tranquilas, problemas familiares de todo quanto é tipo. Mas e quando não sei se você já chegou a receber ou viu alguma colega assim receber uma criança que é viciada em telefone, que fica irritada e coisas do tipo assim, se fica sem telefone. E como que isso é trabalhado em uma escola onde tem uma turma que todos precisam de atenção, todos precisam estar mais ou menos na mesma linha, no caso, né? Olha, na escola, como eles são crianças ainda, né? Que nem eu trabalho na educação infantil, esse ano passado, trabalhei todo ano na educação infantil,
então eles não podem levar o telefone, né? Geralmente os telefones são do pai ou da mãe, então eles têm um acesso restrito ali, né? Mas já aconteceu, sim, de ter um aluno que não queria ir para a escola. Não queria. E na escola ele chorava muito, então, e daí a gente foi questionando, mas o que que tem em casa que tu quer ir? Primeiro ele dizia que tinha o vô, né? Ah, eu quero ir para casa do meu vô. E daí a gente foi investigando, tá, mas o que que tu faz com o vô? O vô brinca? Não, vou deixar eu jogar joguinho. Então, ali a gente descobriu o que que era o... Porque ele não queria ir na escola, né? Ele queria ficar em casa jogando joguinho. Ele sabia que o vô não ia trabalhar, o vô ficava em casa, então ele usou disso ali. Mas foi tempo a gente tentando descobrir o que que era o motivo dessa criança, né? Chorar para vir para a escola. Porque não acontecia nada na escola, assim, que pudesse ser algo que fizesse ele não querer vir, né? Então a gente tentou descobrir o que, que tinha em casa que ele fosse querer ficar. E daí descobrimos que era o telefone, né? E daí também era uma família já desestruturada, né? Os pais eram separados, então a criança morava com os avós, não morava nem com o pai nem com a mãe, e os avós deixavam ele à vontade, né? Não queriam impedir ele de ter acesso, de brincar, né? Então davam o telefone à vontade para ele. Mas nós conversamos com ele e ele começou depois a retornar normal à escola, parou de chorar. Acho que os avós também conversaram com ele, quem sabe limitaram um pouco mais o tempo, né? E tu via que ele entendia tudo de jogo, né? Jogo que eu e as colegas, a professora, não sabiam, ele sabia e falava, e a gente não sabia do que ele estava falando, mas era os jogos que ele jogava, né? E às vezes os jogos, é bonitinho, é de figurinha, de desenho, mas às vezes não tem nada a ver de bonitinho, né? Às vezes é uma violência bem grave, assim, e as crianças estão no meio, né? Imagina uma criança de 6 anos, às vezes, jogando um jogo pesado, sem os Nossa. pais terem essa consciência do que estão olhando, do que estão vendo, né? Porque geralmente os jogos eles têm uma aparência bonita, colorida, e enganam os pais, né? Os pais, na nossa, que nem quando a gente era criança, desenho de criança era desenho bem colorido, daí desenho mais adulto já mudava um pouquinho, né? E hoje em dia é tudo muito misturado, então acaba que os pais olham, é de criança, e às vezes não é, né? Às vezes já é de adulto, de violência grave, e as crianças estão participando ali, estão interagindo, e acaba que aquilo fica na mente deles, né? Eles começam depois a reproduzir isso, né? É uma coisa que não se apaga depois, né? A senhora comentou que foi difícil até descobrir qual era o problema, né? Que foi até essa descoberta, né? Qual que foi o problema da criança, que no caso era a tecnologia. Só que não foi só descobrir e estava tudo resolvido, né? Depois que descobre, vamos dizer, né, a doença, né? Se procura tratar, né? Com qual remédio, e como que foi isso? O que que teve que ser mudado? Ou o que que era, seja conhecimento ensinado ou alguma coisas práticas assim que foi sendo colocado até chegar ao ponto da criança não ter mais esse problema Olha, de chorar nem nada. ali na escola, então, a gente usou bastante de conversa com ele, né? Até ele contar. E a gente começou a dar atenção para essa criança, né? Da colo. A gente via que os desenhos dele, comparado dos outros, era muito inferior, entende? Então, a tecnologia estava atrapalhando ele. Ele não tinha criatividade para desenhar, nem para pintar. Ele fazia tudo um risco e para ele estava pronto, porque era tudo rápido, como um jogo, né? Então, a gente teve que ter essa conversa com ele, explicar que era hora da escola, né? A gente levou ele na coordenação, né? A coordenação lá da escola ela é psicóloga também, então acabou que ele teve esse atendimento com a coordenação também, para auxiliar, né? E a família, a gente alertou a família, então, o que era o motivo dele não estar querendo vir na escola, né? E eu acredito que a família também, eles não colocaram para nós, porque nas reuniões vinha a mãe, mas quem era responsável pelo guri era a avó, entende? Então, a mãe dizia algumas coisas, mas a gente não sabia se realmente estavam fazendo ou não. Mas pela mudança dele, a gente acredita que a família acabou optando por diminuir o tempo no telefone, né? E conversaram que eu tinha que ir para a escola, né? A criança tem que ir para a escola, não pode ficar só em casa. Então, eu acredito que teve uma conversa ali também
porque isso ele foi uma conversa com nós, uma conversa com a coordenadora e com a família, e daí ele se acalmou, ele entendeu que era aquele período que ele tinha que vir na escola, né? Esse, antigamente, né, tinha muita coisa que falava, isso aí é coisa de crente, é doido, e não sei o quê, né? Não pode isso, não pode aquilo. Sobre isso de tecnologia e redes sociais e o problema que isso causa, eu não fui nem na igreja que eu aprendi, nem, claro que no Ministério da Restauração é passado, né, sobre isso, é ensinado e é uma bênção os estudos, né? Eles esclarecem. Mas o que eu aprendi e o que me fez mudar tanto, se eu falo o que eu fiz na minha vida digital, tem muita gente que acha que é coisa de doido, né? Mas o que me fez mudar tanto não foi uma pregação, um estudo bíblico ou coisa e tal. O que me fez mudar foi um livro secular, um livro de um autor que não, acredito que não deve ser nem cristão, falando sobre o malefício e a pesquisa, uma pesquisa extensa que ele fez, né, sobre isso, o malefício da tecnologia, como que funciona as empresas de tecnologia, de redes e tudo mais, como é que é os processos para criar um aplicativo que seja viciante e por que que eles querem que o aplicativo seja viciante, não só aplicativos como jogos, né? Então isso aí acho que está mudando um pouco porque os próprios estudos seculares agora estão falando de muita coisa que acaba fazendo mal, né? Que nem a senhora comentou, o menino não conseguia fazer um desenho do nível que ele deveria estar fazendo, né? Uhum. Isso aí acho que afeta toda a mentalidade e o cérebro, né? Uma vez eu até vi sobre isso aí, acho que meio que deforma o cérebro, né, com o passar do tempo, né? Não é que deforma, fica atrofiado, né? Ainda mais quando a criança está crescendo, né? Você cresce atrofiado. Mas eu me lembro uma vez que no tempo que eu tinha daqueles computador antigão, sabe? Tela funda e tudo mais. Eu me lembro que eu acho que eu tinha um CD de um jogo. No tempo que tinha que botar o CD para poder jogar o jogo. Daí botava o CD lá e era um jogo de tiro. Tinha que sair, era como se fosse, parecia, se eu não me engano, era tipo como se fosse tipo, numa guerra mundial, uma coisa assim, sabe? Daí tinha que entrar nos lugares e sair matando e tudo mais, né? E eu, se eu não me engano, eu fiquei jogando aquele lá uns 2 dias. Foi rápido. Em questão de 2 dias, eu fechava o olho e eu enxergava o bonequinho lá entrando nas salas, matando, atirando e tudo mais, né? Ali eu já tive uma percepção do que aquilo ali podia ser algo errado, não só na questão espiritual, mas na questão mental mesmo, né? Eu acredito que Deus aí me fez entender, né, que aquilo ali, alguma coisa muito errada tinha, mesmo não tendo um conhecimento sobre isso aí, né? E eu acabei parando. Questão de 2 dias eu abandonei o jogo, né? Então hoje em dia tem, como se diz, né, a parte da teologia, né, de estudo bíblico. Antigamente precisava ter fé para acreditar nas profecias da Bíblia, né? Agora não precisa mais ter fé. Porque é só olhar ao redor e ver tudo se cumprindo. Com a tecnologia, acho que tá a mesma coisa, a tecnologia, televisão e tudo mais, né? Não precisa ter fé para acreditar que naquilo que a gente pregava, né? É só olhar os estudos científicos, o que que estão falando, né, sobre os malefícios e tal. Ah, mas como a gente tinha combinado, né, hoje eu tenho um culto de ceia para participar ainda. Daí acho que a gente vai encerrar um pouco mais cedo, mas eu queria que a irmã deixasse suas considerações finais a respeito de tudo isso que foi mencionado, assim, de crianças, o que que os seus conselhos e tudo mais, deixasse uma consideração, assim, um apanhado geral. Tá bom, então. Então, o que, que eu gostaria de dizer, né? Tenham paciência com as crianças, né? E procurem entender, conversar, investigar o que está causando algum comportamento nessa criança, né? Principalmente para as professoras da escola bíblica, né? Procurem entender, porque é importante a gente entender o que está acontecendo. Às vezes essa criança está sendo rejeitada em casa, está sendo maltratada em casa. E se a gente também
botar uma barreira neles, eles não vão se abrir com nós. Nós temos que dizer que nós, professoras da escola bíblica, nós temos Deus na nossa vida, nós podemos aconselhar para o bem e não para o mal, né? A gente tem que ensinar eles a buscarem a Deus, a contar os segredos para Deus e não para os coleguinhas e não para os amiguinhos. Porque às vezes os amiguinhos têm a mente viciada num jogo, em filme, em série, e não vai dar um conselho bom, vai dar um conselho dentro do que a experiência deles visualizando, né? E as professoras já têm experiência de vida, já são adultas, né? Então podem aconselhar para o bem, né? Buscar a Deus. Eu acho que é uma geração que nós temos que ensinar eles a buscar a Deus. Uma geração que tem tudo de mão beijada e precisa ensinar eles a ter fé, né? Se está doente é fácil ir na farmácia, no hospital. Vamos ensinar as crianças a ter fé, vamos orar com eles, pedir para Deus curar eles, né? Sendo uma dor de cabeça, uma dor de barriga, coisas simples. Assim a gente vai estimulando a fé dessa criança. Contar testemunho na hora da escola bíblica é importante, porque eles vão vendo a vivência dos outros e vão contando também, né? Vão querendo ter essa experiência com Deus. Então eu vejo que é muito importante isso. A gente tentar trazer Deus para essa geração de crianças que está vindo aí. Crianças que estão agitadas. E não às vezes por ser maltratadas, mas por causa da tecnologia, né? Ficam muito tempo ali e agita a mente delas, porque no telefone tudo passa muito rápido. E na escola, em todos os lugares, tem tudo um período para passar, né? E eles ficam muito ansiosos, acabam se agitando mais. Então, vamos transmitir esse Deus para elas, Deus de paz, o Deus de alegria, né? O Deus de amor, que é o nosso Jesus Cristo, né? Que morreu para nos salvar. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para as crianças. Essas palavras que eu quero deixar, então. Amém. Então chegamos a mais um final de um episódio. Quero pedir que deixem seu comentário, sua pergunta, sua sugestão de tema, sugestões em geral, sobre os episódios e tudo mais. E que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.